Olá, meu nome é Vinícius e como todo bom desbravador, uma vida sem acampamento não é vida. Olá, aqui é a Maura e acampar na praia significa encontrar areia até onde ela não deveria estar. Ou se você vai acampar no meio da areia, é a coisa mais natural encontrar areia. Bom, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. Hoje nós vamos dar sequência à nossa minissérie Galapagueando. Esse já é o terceiro episódio e se você tem curiosidade de aprender mais sobre outros lugares, você tem que conhecer esse lugar incrível que são as Ilhas Galápagos. Nós já tivemos 2 episódios em que a nossa coprodutora, Maura Brandão, a doutora Maura Brandão, Quase, que está morando em Galápagos, ela tem contado algumas experiências para a gente, como é a vida em Galápagos, falou sobre as tartarugas e a gente tem outros animais para conhecer sobre essas ilhas. Então, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho agora, certo, Maura? É isso mesmo. Eu vou contar um pouquinho como foi a experiência de acampar aqui em Galápagos, na praia. Primeira vez que eu fui na vida. E também vou contar algumas curiosidades das coisas que eu consegui observar por lá. Mas antes da gente falar sobre o acampamento, sobre os animais que eu vi, sobre as experiências que eu tive, a gente dá aqueles recados de sempre. É muito legal ver a galera ouvindo o podcast e o pessoal comentando no nosso Instagram. Tem gente que tá no mesmo grupo de WhatsApp e manda mensagem dizendo que o episódio ficou muito bom. Tem gente também querendo usar os nossos episódios em sala de aula como uma ferramenta para ensino, na educação. E quem há vontade pode usar muito, não precisa nem perguntar. Isso é até um dos objetivos da gente, né, ao produzir os podcasts. A gente sempre tenta usar uma linguagem e usar uma abordagem que possa permitir esse uso didático dos alunos e dos professores, e enfim, né? Mas aí avisa a gente, pra gente ser ciente do que você tá fazendo. Então, podcast, episódio tal, na aula lá de biologia, etc. O pessoal gostou, passa pra gente o que é a opinião da galera. Isso vai ser realmente muito importante para nós. É isso que eu ia falar agora, porque você, ao ouvir o nosso episódio, se você curtiu, não esquece de falar lá nas redes sociais, né, Vinícius? Como que o pessoal pode encontrar a gente nas redes? Nós estamos em, acho que todas as redes, ou quase todas as redes, quase todas ainda, mas você vai encontrar a gente no Facebook, no Instagram, estamos no YouTube, procura Origens Podcast, só tem a gente lá. Pelo menos por enquanto, somos exclusivos. Você vai encontrar a gente com bastante facilidade. Nas plataformas da podosfera, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Podcasts, todos eles ali a gente está no Anchor, você vai encontrar a gente com facilidade também. É só lembrar do nome Origens Podcast. É isso mesmo. Inclusive, falando de redes sociais, uma coisa muito legal que você pode fazer para ajudar o nosso Insta, lembrando que no episódio passado a gente lançou um desafio, né? A gente quer chegar até o dia 31 de dezembro com 500 seguidores e estamos crescendo. Mas uma coisa que você pode fazer para ajudar a gente a aumentar o engajamento é enviando as postagens do nosso Instagram para os seus amigos, né? Então você vai naquele aviãozinho... Compartilhe com todo mundo que você conhece. Isso, você vai naquele aviãozinho que tem embaixo do post, você envia para as pessoas e também tem como você salvar o post para você ler depois, né? Porque vai que você viu o post, nossa, que legal, queria ler mais sobre isso nos textinhos que a gente posta durante a semana, que o Vinícius escreve. Você pode salvar esse post ali no lado direito, logo embaixo tem essa opção de você salvar, para você poder ler esse textinho depois e poder saber um pouco mais das curiosidades que a gente comenta por aqui. Isso ajuda bastante o nosso engajamento e ajuda bastante o nosso Instagram e o podcast a chegar a mais pessoas. Só não pode ficar sem acompanhar o Origens Podcast. Para você que gosta de ciência, ou gosta de se manter informado, ou gosta de aprender algumas curiosidades, ou simplesmente não tem nada para fazer, o Origens Podcast é a resposta.
fazer uma viagem para a ilha de Baltra. É uma das ilhas do arquipélago de Colon. Falei certo agora, né? Esse é o nome oficial, né? Na última vez que eu tentei falar o nome do arquipélago, na última vez eu me embananei todo, misturei os nomes, mas agora acertei. As Ilhas Galápagos, o nome oficial delas é Arquipélago de Colon. A Maura mora na ilha de Santa Cruz, né? É a mais povoada dentre todas essas ilhas do arquipélago, e ela recebeu um convite bastante curioso e que se mostrou um convite excelente. Já tá até torcendo para ter outro convite, olha eu aqui falando por ela, mas foi até a ilha de Baltra. Maura, começa relembrando pro pessoal aqui, então, como é que é essa disposição das ilhas, onde fica Baltra, onde fica Santa Cruz, qual que é a relação de um com o outro, por que vocês foram para Baltra, por que lá foi escolhido, o que tem a ver o acampamento lá? Começa a contar pra gente. O legal da ilha de Baltra é justamente o porquê que ela é importante, né? Eu acho que uma das coisas que faz a ilha ser mais importante, lógico, além da riqueza, da biodiversidade dos animais, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, é que o aeroporto para chegar aqui em Galápagos fica lá. Então, para você vir para cá, só pode chegar de avião. E o aeroporto que eu recomendo para vocês é o aeroporto da Ilha de Baltra, porque é exatamente esse aeroporto que você precisa vir para chegar na Ilha de Santa Cruz, que é onde fica o museu que eu trabalho e onde eu moro. Mas, além disso também, a ilha tem muitas praias legais, e foi justamente para lá que a gente foi acampar. A Ilha de Baltra, ela fica bem do ladinho da Ilha de Santa Cruz, e quando você chega aqui no aeroporto, você pega um ônibus, desce até a doca e tem que pegar um barco para atravessar um canal que tem entre a Ilha de Baltra e a Ilha de Santa Cruz, que dura 5 minutos a travessia. A Ilha de Baltra ela é conhecida por ser aquela detentora do aeroporto, né? Mas agora nós já sabemos que não tem só aeroporto lá, né? Mais coisa interessante. Lá tem bastante coisa e só que assim, né? Não é tão fácil assim, hoje eu vou acampar em Baltra e eu vou em qualquer praia lá, não. Ainda bem que você falou isso, porque eu já estava aqui arrumando minha mala e hoje de manhã ainda eu falei assim, hoje eu vou acampar em Baltra. Mas é claro, né, que é tão fácil sair do Brasil, ainda mais chegar no mesmo dia aqui. Quem dera, hein? Mas assim, você não pode acampar em qualquer ilha, qualquer praia da ilha. Você precisa, em alguns lugares, você tem que ter uma permissão, que eles chamam de permisso, né? Na ilha que a gente foi acampar, não precisa de ter permisso de acampar. Então, a Marinha do Equador tem uma base ali, e aí a gente conversou com o pessoal, eles deixaram a gente ficar numa parte da praia ali para ter um espacinho pra gente. Então essa ilha, ela também serve de base militar, né? Não é só realmente a recepção. É que é onde tem a pista de aeroporto, né? É aquela coisa, né? Porque o arquipélago de Galápagos tem uma presença bem forte da Marinha, justamente para proteger, porque Galápagos, além de ser uma província do Equador, além de ser o Parque Nacional, é o Parque Nacional de Galápagos, todas as ilhas, né, fazem parte do parque, tem também uma reserva marinha, e essa reserva marinha é protegida pela Marinha do Equador, eles chamam de armada aqui, né? Tem esses postos aí onde ficam os marinheiros e que eles patrulham as águas justamente para tentar achar aquele pessoal que faz pesca ilegal, que estão em um lugar onde não deveria estar em determinadas épocas do ano. Então, eles estão justamente ali para proteger mesmo. E é claro que você já estava 100% preparada, né? Pensando nesse acampamento desde cedo. Foi a coisa mais fácil do mundo de você se organizar para ir lá. Nossa, né? Foi super. Primeiro que eu nem tinha barraca, né? Então, tive que pedir pro pessoal me emprestar a barraca, mas assim, não foi tão difícil. Na verdade, para mim, não, né? Porque eu só me preocupei em levar a barraca, mas lá não tem estrutura nenhuma, né? Não é igual aí no Brasil, né? Que você vai acampar em alguns lugares e tem banheiro, já tem um lugar para ser a cozinha e tal. É tudo improvisado. Então, teve uma galera que levou a cozinha, cada um tinha que levar as panelas, seus pratos, né? Porque no final as panelas eram compartilhadas para fazer a comida.
Cada um deu um valor também, foi tipo $25 para pagar o combustível do bote que levou a gente até a ilha, né? Porque a gente saiu de Santa Cruz e foi até a ilha, e para comprar comida também. Então a gente deu essa contribuição e aí compraram a comida, a gente teve que levar água doce em galões de 20 litros, né? Então, além desses galões de 20 litros, cada um teve que levar água para escovar os dentes e água para beber. E banheiro não tinha. Então, o banheiro era um esquema bem improvisado também. É aquela coisa assim, sempre vai de dupla, porque uma pessoa fica vigiando enquanto a outra fica fazendo um xixi ali para ninguém pegar desprevenido. Então, se você está ouvindo a gente e está pensando que vai acampar em Galápagos e tem aquele alojamento todo bonitinho, preparado, água quente saindo do chuveiro, tem o bebedouro para você beber a água a hora que você quiser, a cozinheira já está te esperando com as 6 refeições do dia, e tudo bonitinho. Não é nada disso, é rústico mesmo. O que você quer fazer, você tem que levar. E se você deixar sujeira, tem que trazer de volta. Exatamente. Inclusive lá não tinha lixo. Então, como a gente já faz aqui, todo mundo já separa o lixo, né, do orgânico, do reciclável. E o lixo orgânico a gente enterrou em algum lugar depois na hora de ir embora, e o lixo reciclável a gente trouxe junto para jogar quando encontrasse algum lugar para jogar lixo. Mas olha, acho que isso não é nada penoso, é que a gente está acostumado aqui com uma vida mais boa, mais mansa. Lá não, esse é o modo de vida deles, né? Vamos lembrar que o nosso amigo que acompanha as nossas séries, que as Ilhas Galápagos, elas são patrimônio de preservação mesmo. As principais linhas de pesquisa, inclusive, têm a ver com a preservação, seja com as espécies endêmicas, naturais do local, para preservar essas espécies, ou aquelas que são invasoras, que vêm de fora e se proliferam, para tentar controlar, né, e tentar manter esse equilíbrio. As inúmeras regras, inúmeras leis de restrição à quantidade de pessoas, o tipo de atividade que elas vão fazer, emprego, passeio, tudo isso é feito pensando na preservação das ilhas. Ali nós temos um importante lugar para conhecermos a história natural, conhecermos sobre as espécies, e se a gente perder esse material que a gente tem vivo, a gente não vai ter em nenhum outro lugar, não vai achar fácil assim, em outro lugar. Então, preservação é a palavra-chave para tudo que você fizer ou pensar sobre Galápagos. Não poderia deixar de ser com os acampamentos. Ao mesmo tempo, dá para a gente reforçar que, apesar de tantas regras e tantas restrições, é possível se divertir bastante, inclusive fazendo um acampamento, né? Antes que as pessoas pensem que esse episódio vai ser uma descrição de todas as atividades que eu fiz no acampamento, não é essa a intenção. Na verdade, a intenção é contar algumas coisas diferentes que eu acabei vendo lá, principalmente em relação à fauna, Nós né? vamos chegar lá, ó. Cuidado com os spoilers. Pessoal... Então, assim, eu não vou ficar contando, porque no dia tal eu fiz isso. Eu só quero comentar algumas coisas que são muito legais e que a gente não é acostumado a ver quando a gente mora numa cidade, né? No Brasil, por exemplo, jamais. Então, a gente chegou na sexta, mas a sexta foi bem tranquilo. Foi aquela coisa só de armar barraca, comer, bater papo e dormir. Aqui no Equador, como a gente está na linha do Equador, o sol nasce muito cedo. É 5 da manhã, às vezes 15 para 5 da manhã, já tá claro. Então, a gente também acordava muito cedo. Eu lembro que eu acordei, eu capotei à noite e dormi, acordei às 5 e alguma coisa, né? E o sol já estava pino. E aí, o legal foi que a minha barraca ficava bem de frente para o mar, né? E isso é muito legal. Então, quando eu acordava, assim, eu abria o zíper. De frente para o mar, você está sendo bastante, como é que fala? Tá usando um eufemismo aí, né? Porque
Eu vi as fotos que você tirou de lá, a barraca estava quase dentro do mar, mais uns 2, 3 metros, a água já estava entrando, não ia ser areia que você ia falar, né? Era água do mar mesmo. A gente até ficou preocupado, putz, será que a água vai vir para as barracas? Mas a gente colocou numa distância segura. Então, tipo, o fato de você abrir o zíper e você poder ver o mar assim de frente é bem legal. Só que esse horário das 5 e pouco era bem o horário que as aves marinhas começaram a acordar também. Então eu consegui ver exatamente o momento em que elas começavam a sair para se alimentar. E ali a gente viu 2 aves marinhas que são mais abundantes aqui, na verdade, que são os pelicanos e os piqueiros de patas azuis, né? Que são, aí no Brasil, o pessoal conhece como albatroz de pata azul. Alguns falam patola também, né? Eu acho esse nome meio estranho, eu prefiro. Eu acho muito feio. Eu gostei mais do piqueiro. Eu prefiro o piqueiro também. E o meu objetivo principal era tirar foto do piqueiro, né? E também ver as iguanas terrestres, porque aqui perto da minha casa, na Ilha de Santa Cruz, eu vejo muitas iguanas marinhas, que são aquelas escuras, as pretas, né? Que elas são aí a única espécie de lagarto do mundo que é marinha. Não existe nenhum outro lugar do mundo um lagarto que se alimente de algas marinhas, só a iguana marinha aqui de Galápagos. E eu queria ver a iguana terrestre, que é uma iguana que é um pouco mais amarela, é uma iguana que se alimenta de sementes, de cactos, de folhas, de flores. E eu queria ver ela de perto porque eu ainda não havia visto. Então eu tinha esses 2 objetivos principais, né? Quando eu acordei, eu consegui ver os piqueiros. E uma coisa muito linda que eu vi foi exatamente o momento que os piqueiros saíam para se alimentar e a forma com que eles mergulham no mar para poder comer é maravilhoso. Todo o movimento que eles fazem de voar, quando eles veem que tem ali um carduminho de peixes ou que tem uns peixes, o jeito que eles mergulham, a forma como eles movimentam as asas, eles entram no mar parecendo uma bala. Eles têm um formato aerodinâmico que é incrível. Então, isso me... eu fiquei muito, assim, impressionada com essa ideia, assim, sabe? De como se o animal realmente fosse projetado para fazer aquilo. E aí vem muito a ideia daquele episódio, Vinícius, que a gente fez sobre camuflagem, biomimetismo, né? Sobre biomimetismo mais especificamente, de como a ciência se inspira, às vezes, nos animais para fazer algumas coisas. E aí, quando você vê o piqueiro, que tá lá em cima, tem piqueiro que mergulha a 60 a 70 metros de altura. E você vê o animal do jeito que ele... o movimento que ele faz para mergulhar e a forma do corpo dele, toda a aerodinâmica para vencer a resistência do ar, com o bico mais fininho e a forma como ele mergulha sem jogar muita água para fora, eu fiquei, tipo assim, incrível. É incrível. Eu gosto demais desse animal. Se puder elencar os mais legais, sobre Galápagos, eu não vou colocar a tartaruga em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para mim, tá o piqueiro de patas azuis. Em primeiro lugar, porque ele é super charmoso. Essas patas azuis são demais. É muito bonito. Aliás, acho que a gente já mencionou, né, em outro episódio do Galapagueando, mas o motivo dessas patas serem azuis tem a ver diretamente com a alimentação do pássaro. Pelos carotenoides, é isso, né? Que deixam essa coloração azulada. Em outros animais, esses carotenoides, eles enfatizam, né? Evidenciam outra cor, mas são as mesmas substâncias também. É algo que a gente pode dizer que tem a ver com a genética dele, mas tem a ver com a interação dessa genética com o ambiente, que é pelo fato de ele se alimentar. É epigenética, isso, né? É uma aula de genética. Só olhar para um piqueiro desse, você já dá para falar muito tempo, uma aula inteira sobre genética, sobre epigenética. Ele é muito bonitinho. Algumas fotos que você mandou agora, eu sou privilegiado. Vocês que estão ouvindo, vocês não estão sabendo do que eu estou falando. Eu vou postar durante a semana, sim. Mas eu já vi muitas das fotos que a Maura tirou. Vocês vão acompanhando. Sigam as nossas redes sociais, porque vocês vão ver do que nós estamos falando, algumas fotos incríveis. E a gente pode observar, como a Maura falou, a posição em que esses pássaros eles se colocam para mergulhar e buscar os peixes. Nessas várias fotos que até a gente conversou bastante, né, Maura? Chamou bastante minha atenção, porque eles fazem aquela revoada, né, um bando muito grande, inclusive, mas eles estão sobrevoando o mar, uma altura não muito alta. A cabeça dele está completamente apontada para baixo, quer dizer, parece que ele está
vasculhando, procurando ali, tentando mirar. A hora que ele mirou, travou a mira ali, ele dispara o míssil. Aí ele junta as asas, ele mergulha numa velocidade muito grande. Quando chega mais próximo da água, ele abre as asas numa posição que você olha, parece um foguetinho certinho, aquele cone e aquelas duas aletas laterais, vamos dizer assim. É perfeito o míssil. E a maneira como ele entra na água, ele surpreende os peixes de maneira mais fácil, né? Porque ele entra numa velocidade altíssima, até faz um barulho engraçado que você falou, né, Mauro? Sim, e assim, outra coisa em relação aos piqueiros, essa questão do voo, eu tive a oportunidade de no domingo sair com o pessoal para pescar, né? Eu tava com a minha câmera tirando fotos do piqueiro, eu vou postar algumas fotos durante a semana aí pro pessoal. Eu acabei vendo o pessoal saindo de bote, eles saíram para pescar, porque a ideia era pescar para poder jantar o peixe assado, tipo um churrasco de peixe, assim, sabe? Então eu falei com eles, falei, gente, me espera, aí eu fui. E a gente chegou num lugar lá, e como eu disse, era muito cedo, nesse momento da pesca, porque eu acordei, eu vi que as aves estavam começando a sair, eu peguei minha câmera e fui para tentar tirar foto. E aí depois eu vi que o pessoal tava saindo para pescar, isso já era 6:30 da manhã, tipo 6 horas, né, 6:30. E aí eu fui com eles, e aí beleza, eles foram levando um lugar. A gente chegou num ponto que eu tava olhando assim pra frente, porque tinha um pessoal na água que tava com um snorkel, dando uma olhada pra ver se tinha peixe pra eles poderem pescar. E tinha um rapaz lá que tava com arpão também pra pescar com arpão, né? Só que eu olhei pra trás, eu vi numas rochas uma quantidade tão grande de piqueiros juntos. Tinha, assim, centenas de piqueiros. E eles começaram a sair pra voar pra comer, né? E aí a gente até viu, onde os piqueiros estiverem começando a mergulhar, porque ele tem comida, ele tem peixe, partiu, né? Pegar os peixinhos. Eu queria saber como é que eles descobrem onde que tem peixe, porque, sei lá, uma altura muito mais baixa, bem pertinho da água, se eu olho para baixo eu não vejo peixe nenhum. É porque a água aqui, ela é tão clarinha que eu acho que eles devem conseguir ver o cardume dos peixes, né? Ou porque o pessoal que é do mar mesmo, eles conseguem olhar o mar lá na frente e conseguem dizer onde que tá o cardume do peixe, porque o mar se movimenta de uma forma diferente, tipo a superfície da água, sabe? Nossa, isso é impressionante, eu não faço ideia como é que isso acontece, então para mim me dá um fascínio muito maior. Eu não sei, assim, explicar exatamente como que os piqueiros fazem para achar, mas eu imagino que seja isso. Eles devem ver de cima os cardumes e devem ver a movimentação da água, né? Porque quando você menos espera, você ouve um barulho assim e eles estavam, tipo, mergulhando do lado para poder pegar o peixe. Então, quando essa revoada de piqueiro começou a sair, tipo, centenas de piqueiros começaram a sair, eu pensei assim, meu pai do céu, eu estou numa live, mas numa live da National Geographic. Porque eu tô vendo aqui uma gravação ao vivo de um documentário da Nat Geo. Quando começou a sair aquele monte de piqueiros, começou a mergulhar, falei, gente, que coisa incrível, maravilhosa. Aí eu comecei a tirar um monte de foto, né? E aí eu tirando foto, tipo, alguma foto ia ficar boa. E é muito legal porque você consegue ver todos os movimentos dos piqueiros, quando eles mergulham, depois quando eles vão sair da água para voltar a voar. Então, são animais, assim, incríveis e interessantíssimos. Eu fiquei ainda mais apaixonada por eles depois de vivenciar esses momentos, de ver esses animais de perto, a forma como eles ficam em comunidade, a forma como eles ficam em grupos. Foi incrível, assim, foi o dia mais incrível do acampamento, foi esse domingo. A gente ficou umas 4 horas no mar pescando. Sensacional. Eu fiquei com muita vontade de ver agora esses piqueiros aí ao vivo. Já é de longe o meu animal favorito aí. Já falamos aí bastante das tartarugas. Eu falei para a Maura trazer uma tartaruga para o Brasil quando ela viesse, mas não deu, né? Quem sabe ela traz um piqueiro com patas azuis. Aí eu não iria, né? Porque não iam deixar eu sair de Galápagos com a tartaruga. Ia ser presa mesmo. Mas justiça seja feita, a Maura trouxe sim para mim uma tartaruga pequenininha. Eu acho que era de madeira, né? Era um chaveirinho, não era tartaruga de verdade, lógico. Mas acho que da próxima vez o presente vai ser um piqueiro de patas azuis. Esse animal aí é fantástico. E você observar ele na natureza, em plena ação, isso deve ser incrível. Eu já estou percebendo que se eu tiver a oportunidade de observar isso também ao vivo,
Eu vou ter uma dificuldade muito grande, porque começa que tem que acordar cedo, né? Isso aí já é um problema muito sério. Mas vamos que vamos, né? Tem que ter foco. Você prefere dormir e perder o show ou você prefere presenciar o show e dormir à tarde? Escolhas. E quando a gente fala de Galápagos, a gente quer saber sobre animais. Eu sei que é interessante tudo o resto, a vida aí, mas o que a gente quer saber sobre os animais, esses que a gente não enxerga por aqui. O que mais que você viu aí? Uma coisa muito legal foi que eu consegui ver as iguanas terrestres. Eu achei que fosse ser mais difícil. A gente chegou no fim da tarde, à noite, e elas não estavam por ali. E eu pensei, putz, eu acho que a gente vai ter que ir mais pra dentro, né, do mato e tal, dar uma andada por aqui pra ver se a gente acha. Essas estavam se fazendo de difícil, né? Pois é, aí no outro dia, no sábado, a gente tava tomando café e de repente alguém fala: Mira as iguanas! Aí eu olhei e aí tinha 3 iguanas terrestres. As iguanas terrestres, elas são... Tá, pera que tem um momento importante agora que a gente tem que enfatizar. Como é que foi o aviso que eles deram? Mira as iguanas! Tá vendo? Já é internacional e já é poliglota também. Olha aí, que sensacional. E elas estavam por ali, eram 3. Elas têm mais ou menos o tamanho das iguanas marinhas. As terrestres, elas só têm uma coloração diferente, como eu disse, e comem outras coisas. E elas apareceram ali naquele horário da manhã, né, um pouco mais tarde. E elas continuaram por ali à tarde e no outro dia apareceram no mesmo horário depois da tarde. Então eu consegui ver bastante os hábitos delas. Elas se alimentando das folhinhas ali das plantas, elas tentando roubar as cascas de fruta que estavam ali no lixo. Então são animais muito interessantes, são animais muito bonitos, né? Aqui em Galápagos tem 3 espécies de iguanas terrestres. Tem uma espécie de iguana terrestre da ilha de Santa Fé. Tem a espécie de iguana terrestre que eu vi lá na ilha de Baltra, e ela tá em outras ilhas também. E tem a espécie de iguana rosada. Essa eu queria muito ver também, porque ela tem uma cor rosa. Só que ela tá numa ilha, num vulcão, e a população dela é muito reduzida, então ela é bem rara, né? Essa iguana rosada, então ela é bem difícil de ver. Mas essa iguana que eu vi lá... 2 de 3 você já conseguiu, né? O próximo passo agora vai ser a iguana rosada. A iguana rosada. E tem também aí as iguanas híbridas. Eu não sei se eu posso dizer que elas são uma espécie, eu acho que eu não posso dizer que elas são uma espécie, mas acontece às vezes das iguanas marinhas se cruzarem com as iguanas terrestres. E aí você tem alguns exemplares de iguanas híbridas, mas elas são inférteis, né? Então eu não posso dizer que elas são uma espécie. Não chega a ser uma espécie. Dentro da definição padrão, vamos dizer assim, de espécie, não chega a ser considerado animal híbrido, mas como ele não consegue se reproduzir, né, e gerar descendentes férteis, então ele não é uma espécie diferente, separada, né, vamos dizer assim. E tem uma coisa muito interessante que elas vivem em cooperação com os pinzones, né, que são os famosos tentilhões, porque... E tem uma coisa também que isso é algo que é parecido com o que acontece com as tartarugas terrestres. As iguanas, às vezes, elas ficam numa posição bem esticada e paradinha, e o que isso quer dizer, essa posição? Significa, para os pinzones, né, para os tentilhões, olha, eu tô aqui de boas, pode vir aqui para começar a comer meus carrapatos. Então elas ficam ali paradinhas, os pinzones pousam em cima delas e começam a comer os carrapatos. E a tartaruga terrestre, ela tem um comportamento parecido. Ela fica com o pescoço esticadão, fazendo o mesmo convite para as aves poderem pousar ali para comer esses carrapatos. É um comportamento bem interessante também, que eu descobri. E olha só, essas iguanas, elas podem viver até 55 anos. Elas vivem muito, né? Normalmente, essas que já viveram até 55 anos... são de cativeiro, né? Porque no ambiente eles costumam viver um pouco menos, mas... Aqui nós já tivemos mais uma aula de biologia, quando você aprende sobre as relações ecológicas interespecíficas. Nós temos aqui a relação de protocooperação. Ela não é uma relação obrigatória, não, mas ela traz benefício para ambas as espécies. Se fosse obrigatório, seria mutualismo, né? Tipo, um não sobrevive sem o outro. Exato. Protocooperação, não. A iguana sobrevive sem os pinçones sobrevivem sem as iguanas, mas já que elas estão ali, o pinçon,
que é o tentilhão, o famoso tentilhão, ele se alimenta desses carrapatos e ao mesmo tempo ele alivia o sofrimento que as iguanas têm. Então aí esse é o nome, é uma relação específica, interespecífica de protocooperação. É muito legal a gente perceber esses comportamentos, né? Como que esses seres vivos, eles vivem assim, e eles vivem em harmonia, e um ajuda o outro, às vezes um depende do outro, nesse caso um ajuda o outro, né? E a gente vê que tá tudo assim, funcionando perfeitamente, é muito legal poder observar essas coisas. Aqui no Brasil a gente sempre vê nas aulas de biologia, nos cursinhos pré-vestibulares e tudo mais, esse é o exemplo do anu e do boi. Sim. Mas agora, sempre que eu for dar uma aula de biologia e falar de relação interespecífica, eu vou variar um pouquinho. Vou usar o exemplo do tentilhão e da iguana. Tem outros exemplos legais também, né? Por exemplo, tem uma ave que eu não vou lembrar o nome agora, que às vezes pousa, né, na boca do jacaré, do crocodilo, para se alimentar dos restos de comida, de carne, que ficam ali no meio dos dentes, né? Então... eu lembro de ter ouvido esse exemplo também. A gente vê que na natureza é cheio desses exemplos e é muito legal você poder ver um assim ao vivo, né? É muito bacana. E você vê, os animais, eles cooperam entre si, o ser humano querendo bater um no outro o tempo inteiro, né? Olha só, a gente tem muito a aprender com a natureza. O pessoal trouxe os peixes, então eu fui de manhã, aí a gente pescou 3 peixes só, mas para 20 pessoas, né, precisa de mais. O pessoal voltou à tarde e trouxe mais peixes. Só que precisa limpar o peixe. E como ali não tem mesa, não tem cozinha, não tem estrutura, o que o pessoal fez? O pessoal foi lá na pedra, no mar, para limpar o peixe, para lavar o peixe, né? Então foi tudo com água do mar, etc. E o que acontece? É o mesmo fenômeno que acontece aqui no meio dos pescadores. E por limpar, não é simplesmente dar um banho no peixe, né? Limpar significa tirar aquelas partes as escamas que você não vai comer e vai jogar fora, né? Então o pessoal começou a limpar e o que aconteceu? Começaram a aparecer as aves, né? Então começou a aparecer fragata, começou a aparecer gaivota, começou a aparecer pelicano para ver se sobrava alguma coisa para eles, né? Só que o pessoal começou a lavar o peixe na água do mar e a gente tava assim, na praia. E aí, depois de uns 10 minutos que o pessoal começou a lavar o peixe... Lavando na água do mar, acaba saindo o sangue do peixe. Tudo, né? Fica o cheiro do peixe, dá para se sentir de longe. Eu acho que agora o ouvinte já tá pensando, imaginando quem foi que sentiu o cheiro desse peixe. Depois de uns 10 minutos limpando o peixe, aparece o tubarão. Né? Apareceu de manhã um tubarão. Apareceu na mesma coisa. Então, de manhã apareceu um tubarão, mas pequeno, tipo 50, 60 centímetros, né? É um tubarão que aqui é chamado de tintoreiras. E eles também são conhecidos como tubarão azul. Uma coisa interessante desse tubarão é que o nome da espécie desse tubarão foi dado pelo Linneu, que a gente conheceu no episódio passado, né? Em 1758. O Linneu já conhecia Galápagos, então? Sim, então, não Galápagos, porque esse tubarão ele não é só daqui, ele tá no mundo inteiro, né? Tá. Mas é um tubarão que ele não morde as pessoas, ele não costuma atacar as pessoas, até porque eu acho que ele não tem esse hábito, né, aqui. Mas aí ele apareceu de manhã, só que o tubarão que apareceu à tarde, porque o pessoal foi pescar de manhã, aí lavaram o peixe de manhã, colocaram lá no cooler com gelo. Aí os peixes que chegaram à tarde, eles foram limpar à tarde. O tubarão que apareceu à tarde tinha quase 2 metros. E o tubarão, ele veio na praia. Ele não tava, tipo assim, numa profundidade de 1 metro. Ele tava numa profundidade de 40 centímetros. Então ele veio bem pertinho da praia. E aí, quanto mais... Ele nem tava completamente submerso, né? Uma parte dele tava para fora d'água. Ele nem tava submerso completamente, tipo, dava pra ver que metade dele, assim, principalmente as barbatanas, essa mais a dorsal, né, que é aqui daquela característica do tubarão, que você vê ele indo embora ou ele vindo, tava muito pra fora. E aí, quanto mais o pessoal provocava, agitava o peixe, agitava a água, mais o tubarão vinha. E tinha os pelicanos ali do lado, e o tubarão tava louco, tipo, começava a se sacudir assim pra, tipo,
expulsar o pelicano, e todo mundo torcendo pro tubarão comer o pelicano, né? Tipo, National Geographic Live de novo, né? Mas não rolou. Mas o tubarão ficou ali um tempão, porque ele ficou ali, depois ele nadava mais pra frente, depois ele voltava, depois... E ele ficou todo oriçado, assim, por causa devia ter um gosto muito forte na água que as entranhas do peixe deixaram, né? A barbatana. E eu nunca tinha visto sabe essa imagem clássica, né, dos filmes e das séries de tubarão, que você vê só a aletinha dele, a barbatana, né, dorsal vindo assim, e eu nunca tinha visto. E eu lembro que eu vi ele chegando. Quando ele tava chegando, o pessoal tava limpando o peixe e ninguém tava prestando atenção. E eu tava de longe, porque eu tava na cozinha vendo o pessoal limpar o peixe. E tinha uma menina no mar, que é a filha ali do pessoal que foi com a gente, né? E aí a gente começou a falar assim... Fiorella, sai daí, Fiorella, sai daí. Quando a gente começou a avisar, tiburão, né? Que é tubarão em espanhol. Aí que o pessoal viu que o tubarão tava ali e o pessoal começou a provocar. Como sabe que o tubarão não ataca, né? Eles meio que provocavam, agitavam água com peixe pra chamar o tubarão, assim, né? Foi muito interessante. Eu nunca tinha visto um tubarão daquele tamanho tão perto de mim. Eu tinha visto em aquário. Teve uma vez na faculdade que um tubarão lixa morreu no aquário e eles mandaram o tubarão pro meu professor poder fazer a necrópsia, e eu participei da necrópsia, então eu vi a anatomia interna do tubarão, aquela coisa toda, mas eu nunca tinha visto um tubarão vivo tão perto de mim fora do aquário. Então eu tirei foto, tudo, filmei. Então foi uma experiência que foi muito louca também. E eu acho que o legal, a gente já meio que terminando, o legal de você ter a oportunidade de morar num lugar desse, poder acampar e estar num lugar, tipo, contato direto na natureza mesmo, é poder ver esses animais no seu estado natural. Então, aquilo que você aprende na biologia, na faculdade ou no colégio, de que o tubarão sente a quilômetros de distância o gosto do sangue da água e ele vem, tipo, é verdade, porque 10 minutos depois o tubarão veio, sabe? Esse negócio da questão da cadeia alimentar, da questão da cooperação dos animais. Então, eu sempre falo que Galápagos, duas coisas. Primeiro, que você nunca pode sair sem sua câmera. Se você for no mercado comprar coisas, você tem que levar uma câmera, ou celular ou outra câmera. Porque você vai ver alguma necessidade, você né? você vai ver alguma coisa que vai te chamar a atenção. Depois de um tempo você acostuma, mas aqui eu ainda não tô acostumada com as coisas, eu tô aqui há quase 1 ano, né? E outra coisa legal é que você tem uma aula de biologia todos os dias, quando você tem essas oportunidades de ver esses animais, porque aqui as iguanas não ficam presas no zoológico. O leão marinho, que vinha perto da minha barraca toda manhã, não tá preso, não tem nada segurando ou separando, tipo, que eu tenha contato com ele. Eu tava na praia e ele vinha pertinho de mim nadar. Então, essa oportunidade de você poder ter o contato com a natureza e ver como que as coisas funcionam no mundo natural, no selvagem mesmo, assim, sabe? As coisas acontecendo, isso é impressionante e marca demais. Então, tem sido muito incrível poder viver essas experiências aqui. E eu deixo um apelo aqui a todas as pessoas, todos os seres humaninhos que desenvolvam um pouco mais a sua curiosidade, porque essas aulas de biologia que a gente fala, que a gente tem de graça na natureza, e sim, nós temos isso aqui no Brasil todos os dias também, que é um pouco diferente, aqui a gente está mais acostumado, né? E lá em Galápagos, como a gente estaria, eu não, né? Mas a Maura está ali imersa na natureza, num intensivão, então ela vê com mais facilidade e intensidade. Mas nós temos exemplos bons assim da natureza aqui no Brasil também. Desenvolver, trabalhar essa questão da curiosidade, não ficar simplesmente, olha que bonito, vai além, comece a perguntar como, por quê, e se, o que aconteceria, comece a fazer algumas perguntas, comece a ir atrás. Você vê o piqueiro de patas azuis e pergunta por que esse pássaro tem patas azuis e por que outros não. Vai atrás para descobrir. Você olhar a fragata é aquele pássaro que o macho ele tem uma, eu não sei se vou usar o termo correto agora, mas uma espécie de bolsa no papo, que ele infla e fica enorme, vermelho, bonito, para atrair a fêmea, né? Exato. Me corrija aí se eu estiver errado. É isso mesmo. Pergunte por quê, como que ele faz isso, para que serve. Uma curiosidade que eu já vou deixar aqui é que ele faz isso para acasalar. Depois que acasalou, ele nunca mais infla dessa maneira, né? Tipo, já cumpriu o papel.
Mas comece a perguntar, comece a descobrir mais o mundo ao seu redor. Você vê quão melhor vai ser a sua própria... seu próprio senso de descoberta, talvez, como é que posso colocar assim, eu não sei. Curiosidade, né? Isso, mas você aproveita muito mais. Esse é o ponto. Além de você olhar e falar, nossa, que bonito. É muito bonito, sim, mas quando você compreende o funcionamento da coisa toda, parece que esse bonito passa a ser muito mais bonito ainda. Tem outro significado. É igual, eu sempre falo assim, tipo, é igual quando, por exemplo, você tem a oportunidade de ir para a Europa. Você pode estudar a história do lugar que você vai visitar, ou você pode ir lá sem ter a menor ideia das coisas que aconteceram ali. Quando você tem a oportunidade de estudar a história do lugar, por exemplo, o Coliseu, e você vai no Coliseu, o significado do que você tá vendo é diferente do que se você fosse lá e alguém te dissesse, isso aqui é Coliseu, foi construído pelos romanos. Tipo, então é a mesma coisa. Quando você conhece um pouco sobre biologia, no caso aqui, né? Esses aspectos que a gente comentou, você começa a observar a natureza com outros olhos. É uma aprendizagem mais significativa aí, né? Para falar o pedagógico, né? A gente tem um exemplo também da nossa série sobre a conquista do espaço. Nós dois já tivemos a oportunidade de conhecer lá o Kennedy Space Center e a base de lançamento do Cabo Canaveral. Eu fui uma vez, a Maura já foi 479, mas eu já conhecia bastante coisa até, pelo menos eu achava, né, sobre o espaço, sobre a NASA. Agora, depois que a gente fez algumas pesquisas para trazer um material bacana aqui para vocês, naqueles 6 episódios da minissérie sobre a NASA e a conquista do espaço, uma vez que eu volte para o Kennedy Space Center, lá já vai ter outro significado para mim, porque eu já vou ter uma bagagem muito maior para aproveitar o lugar, né? Bom, pessoal, é isso. Esse episódio fica por aqui e a gente volta na próxima semana com um novo episódio do Origens Podcast. Até lá! Não deixe de acompanhar as redes sociais e não perca nenhum dos episódios do Origens Podcast. Com certeza você vai aproveitar demais cada um desses episódios, um aprendizado muito bacana todas as vezes. Um grande abraço para vocês.